amados irmãos da PIB Nova Vida, tudo bem com vocês? Hoje dia 21 e a nossa leitura ela está no capítulo 26, 27 e 28 de Mateus. E é muito interessante porque nesse trecho nós vimos Jesus dizer aos seus discípulos que seria entregue e morto, mas que ressuscitaria. Nós vimos como Jesus agiu diante de todo o governo, de todo o Império Romano, e respondendo, com a sabedoria que só o próprio Deus pode ter, sendo Ele o próprio Deus. Depois ele é morto, sepultado, a ressurreição de Jesus e depois a grande comissão. Quando nós lemos esses capítulos, pelo menos eu, e eu espero que você também, se sinta muito constrangido pelo amor de Deus. Porque o amor de Deus nos constrange de tal modo que Ele fez tudo isso por nós. E no final Ele nos deixa algo ali, Ele deixou na verdade diretamente aos seus discípulos, mas nós também somos discípulos de Jesus, nós que o seguimos, nós que somos assim alcançados pela sua graça, pelo seu amor, pela sua morte e ressurreição, nós os que cremos, nós também somos discípulos do Senhor Jesus e fomos chamados no capítulo 28, a continuar isso, assim como os discípulos de Jesus, os 12, também foram chamados. Quando diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós observamos que Jesus ele deu uma missão para os seus discípulos, e essa missão foi dada, foi cumprida e também estendida através de nós que recebemos, dos apóstolos até chegar em nós. Nós recebemos os ensinamentos de Jesus. Nós recebemos a mesma orientação de batizar, fazer discípulos de Jesus. E olha que interessante o que diz no versículo 17 sobre os seus discípulos, E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É isso que acontece até hoje, meus irmãos, também, infelizmente. Nós vemos as bênçãos e nós vemos também as maldições, porque Jesus, ele é bênção para todo aquele que nele crê, mas condenação para todo aquele que o rejeita, duvida e não crê que ele veio, morreu, ressuscitou e vive está e um dia virá nos resgatar. E aqui os seus próprios discípulos duvidaram. E infelizmente nós também temos pessoas que duvidam da pessoa de Jesus, do Evangelho, da graça salvadora, da palavra de Deus. Pessoas que às vezes até estão no nosso meio, como igreja. No meio da igreja. E que tem uma fé às vezes fraca, ou uma fé que sempre está duvidando. Mas será que a nossa fé é verdadeira? Mas quem garante que a palavra de Deus é verdade? Mas quem garante que o Espírito Santo de Deus habita em mim? Como eu posso ter certeza da minha salvação? E as pessoas vão trazendo cada vez mais dúvidas, assim como houve na época lá dos discípulos. Meus irmãos, diante de tantas profecias, tantas promessas do Antigo Testamento, e olhando para Mateus 26, 27 e 28, nós só podemos dizer uma coisa: Jesus Cristo de fato é o Messias de Deus, aquele que veio do céu, aquele que não veio por vontade própria, ele veio dos céus, veio do Pai, e que se entregou, foi submisso até a morte de cruz, para que eu e você tivéssemos a libertação da condenação. E Mateus ele foi escrito, encerrando aqui o Evangelho, ele foi escrito para o judeu, ele foi escrito para mostrar para o judeu, através de evidências da lei e da pessoa de Jesus, de como Jesus cumpriu toda a lei e assim se manifesta entre os judeus como Messias. E eu espero que você também tenha reconhecido diante desse Evangelho de Mateus, palavra de Deus aqui, que Jesus é Rei, que Jesus é o nosso Rei, que Jesus é aquele que veio resgatar, salvar o perdido e nos deu uma missão também, de fazermos discípulos dele.
de caminharmos lado a lado com Ele, de não abandonarmos. E nós vimos como foi difícil, né? Os discípulos dizendo, olha, eu não vou te abandonar, Senhor. E o Senhor falando, olha, antes que o galo cante, você vai me negar, Pedro. Judas, que o traiu, outros como Tomé, que duvidou, e outros discípulos mais, né? Além dos 12, que também duvidaram daquilo que Jesus já tinha anunciado, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E mesmo tendo falado tudo, deixado muito claro, ainda haviam aqueles que duvidavam. Diante de todas as profecias que o Senhor nos deu, diante de tudo que nós temos aqui, Jesus afirmando, dando evidências de que Ele voltará para nos buscar. Que nós não tenhamos uma postura de duvidar, mas de crer firmemente, de aguardar com convicção, com fé, com uma viva esperança, sabendo que a nossa vida não é em vão e que a nossa vida pertence ao Senhor. E quando Ele vier, a nossa vida que está escondida com Ele será manifesta. E assim eternamente estaremos juntos, meus irmãos, eu e vocês, e nós juntos com o Senhor para a eternidade. Que alegria, que bênção sem medida, e que você se sinta mais feliz no seu dia hoje por saber disso e por essa leitura maravilhosa de ver como o Senhor Jesus se sacrificou para que eu e você tivéssemos hoje vida e vida em abundância. E nós temos no Senhor. Que Deus te abençoe muito e que você se alegre por essas verdades. Deus te abençoe.